Programa Café com Leite. Oferecimento Drogarias Avenida. 25 anos de sucesso. A direção certa da sua saúde. Boa noite. Aerograma, aviso de recebimento, caixa postal, carimbos comemorativos, cartas, carta-resposta, cartão-resposta, carta via internet, secograma, encomenda customizada, entregas diretas, serviço de entrega expressa internacional, importa fácil, exporta fácil, logística integrada, mala direta, rastreamento, reembolso postal. Tudo isso e muito mais nós conversaremos aqui com o nosso José Cartacho de Medeiros, ele que é gerente das agências do Correios na cidade de Juazeiro do Norte. Todos os serviços sobre os Correios nós descobriremos e discutiremos hoje aqui no programa Café com Leite. Queria convidar o professor José Cartacho. Muito boa noite, muito obrigado por você ter vindo. É um prazer. É um prazer. Com o apoio cultural das Drogarias Avenida e de Santini Calçados, está no ar o programa Café com Leite. Drogarias Avenida, 25 anos de trabalho, atenção a seus clientes e parceiros, além de uma qualidade inigualável. Em comemoração aos seus 25 anos de sucesso, as Drogarias Avenida faz a promoção Bodas de Prata. A cada R$ 25 em compras, você ganha um cupom e vai participar do sorteio de 25 tablets e um Fiat Uno 0 km. Compre e concorra a esses lindos presentes. Drogarias Avenida, a direção certa de sua saúde. De Santini, maior sortimento em calçados masculinos, bolsas escolares, bolas, chuteiras, sandálias e grande variedade em tênis infantis. Sandálias femininas de vários modelos para você que exige algo bom e com qualidade. Temos tênis de várias marcas e modelos. Sapatos sociais que são a sua cara. De Santini, Rua São Pedro 768, no centro de Juazeiro do Norte. É isso aí. Mais um programa Café com Leite, trazendo informações importantes para você, telespectador. E a partir de agora você pode interagir com a gente no site programa cafécomleite.com.br e também através do telefone 3511-2146. Converse com a gente, faça a sua pergunta, tudo que você quiser saber hoje sobre agências do Correios, nós teremos a resposta aqui, hoje com o nosso Cartacho, popularmente Cartacho, como é conhecido nas agências do Correios. Cartacho, muito obrigado pela sua presença, boa noite mais uma vez, prazer tê-lo aqui no nosso programa e trazer as informações para o nosso telespectador. Tá, quem agradece somos nós, Leite, boa noite aos telespectadores, né? E eu quero dizer que é um privilégio para nós que fazemos os Correios, né, aceitar o seu convite para estarmos aqui conversando sobre assuntos que têm interesse da população juazeirense e da região, né? Com certeza. É esse o objetivo do nosso programa, é levar informação para a sociedade. E o Correio se não me falha a memória, eu vi um levantamento recente, é uma das instituições que de mais credibilidade é a agência dos Correios, né? É, com certeza. Geralmente os Correios, né, saem essas pesquisas anualmente, uma das empresas que faz é o Vox Populi, a revista Exame, né? E sempre o Correio ele está entre os 3 primeiros colocados, né? Teve épocas aí que o Correio perdia só para a instituição família, né? Ganhando até da própria igreja, ficando em segundo lugar. Pela credibilidade, pelo serviço prestado. Exatamente, né? Pela credibilidade. Mas nós entrevistamos aqui sobre os 100 anos de Juazeiro, o nosso querido doutor Geraldo Menezes Barbosa, que fez uma brilhante explanação sobre a cidade de Juazeiro do Norte. E ficamos sabendo, a população de Juazeiro, através do programa Café com Leite, ficou sabendo que o pai de doutor Geraldo foi o primeiro carteiro na cidade de Juazeiro do Norte, né? Exatamente, foi o primeiro carteiro, o pai de doutor Geraldo, né? E interessante também que não só o pai dele foi funcionário dos Correios, né? Mas o próprio, se eu não me engano, Zezinho Barbosa ou foi o doutor Geraldo Barbosa mesmo?
Mas ele e o Walter Barbosa e João Barbosa foram funcionários dos Correios, aqui em Juazeiro do Norte. Muito bem. Olha, Correios, eu me lembro muito bem, olha que eu não sou velho, viu? Mas eu me recordo muito bem, até bem pouco tempo, o Correio, o foco, o carro-chefe, a fonte principal de renda antes dos eletrônicos, da internet, etc., era a tradicional, a inesquecível carta comum. Era aquela carta em que você mandava uma correspondência para sua namorada, um bilhetinho, escrevia para os parentes no sul, enfim. Era o meio de comunicação existente na época. Dado essa interação, dado essa evolução da internet, dos meios eletrônicos, ainda existe essa figura da carta comum nas agências Correios? Leite, essa carta, né, a carta, como você diz aí, que uma mãe escrevia para um filho que foi para São Paulo, né, ou da namorada que estava distante do namorado ou vice-versa, isso praticamente não existe mais, né? Praticamente acabou dentro dos Correios. Acontece uma coisa perdida, a gente encontra uma carta nesse estilo aí, né? Mas, em contrapartida, enquanto veio esse advento da internet, essa evolução da internet, o que aconteceu foi que o Correio também aumentou o número de carta comercial, né? Então, praticamente hoje, o que corre dentro do Correio em relação à carta é a carta comercial, né? É uma cobrança, é uma compra que a pessoa faz pela internet, né? Comprou lá em São Paulo, vem o boleto para ele pagar. É uma cobrança, é algo assim nesse sentido. Então, essa carta realmente pessoal, né, de cunho pessoal, praticamente está extinta dos Correios, né? Mas aí daí surgiu a figura, se não me falha a memória, do governo de Dr. Itamar Franco, né? A carta social, é isso? Carta social, né? Essa figura ainda está em evidência nas agências Correios? Tá. Muito pouco, mas está, né? A carta social, na verdade, foi em 1992, né? Que era uma inclusão às pessoas que não tinham acesso à comunicação. Então, ela foi instituída, essa carta social, que a pessoa de baixa renda, ele coloca essa carta no correio ao custo de 1 centavo, né? Então, essa carta ela pode ser colocada ao custo de 1 centavo, pessoa de baixa renda, mas no máximo 5 cartas, ela tem que ser manuscrita, certo? Tá impressa no envelope, carta social. Se for feita lá no computador, bonitinho, não pode? Não, ela não pode ser digitada, ela tem que ser manuscrita, né? Me diga uma coisa, e como é que eu comprovo a baixa renda? O Correio, na verdade, os atendentes dos Correios, eles tinham essa dificuldade, né? Até março desse ano, se eu não me engano, até março. Então, qualquer pessoa chegava nos Correios, então nessas caixas de coletas, e eles colocavam a carta lá, certo? Colocava carta social e os Correios não tinham como devolver, porque ninguém está escrito na testa se é de baixa renda ou não, né? Mas o que foi que fizeram a partir desse ano, né? A pessoa, para postar uma carta social, ele tem que comprovar que ele está vinculado a algum benefício social do governo, né? Seja Bolsa Escola, seja... Esse volume de bolsas aí. Esse volume de bolsas que tem aí. Então, tem até a Bolsa Carinhosa agora, né? Carinhoso. Bolsa Carinhoso, que é para as mães, né? Para os bebês aí, até tempo. Exato. Então, a pessoa tem que estar vinculada a isso aí. Aí, a partir daí... Mas ele pode levar diariamente 5 correspondências e enviar ao custo. E leve 5 centavos no bolso para pagar isso. Exatamente, né? Para você ter uma ideia, existiam empresas, né? Por incrível que pareça, existiam empresas aqui em Juazeiro que eles colocavam, às vezes, carta em nome de funcionários, né? Escrevia o envelope manual, né? E dentro ia uma cobrança e uma comunicação, mas eles tentavam bular de alguma forma. Mas eu sei, ó, isso aí possivelmente, aqui em defesa, né? Mas possivelmente isso aí é o seguinte, se ele mandava uma cobrança naquela correspondência, é porque no momento do devedor estar recebendo, ele vai achar que é de outra pessoa, aí ele abre e encontra. Vai pelo menos ler. Pelo menos ele vai ver, né? Senão ele se recusa a receber. Tem a ver. Tem um rapaz que trabalha comigo, é o velho Bigode, trabalha comigo, eu digo, Bigode,
você não é cobrador, você é recebedor. Porque ele é o cara que recebe lá no escritório. Vai receber, né? Então eu vou ensinar essa tática para ele aí, para ele postar umas correspondências lá. Nome de pessoa física. E hoje, qual é o maior índice de utilização dos meios de correspondência pela população hoje diante do correio? O que é que se usa mais? SEDEX, carta, envio, enfim. Na verdade, a carta comercial ela é bastante usada. Né? Aqui, por exemplo, saindo de Juazeiro, é claro que sai mais cartas comerciais, né? Que essa questão de cobrança, como eu falei, né? Uma comunicação de uma empresa para um cliente, alguma coisa nesse sentido. Mas o que realmente, o carro-chefe que sustenta o Correios hoje, são encomendas, né? E dessas encomendas, principalmente o SEDEX. SEDEX hoje é muito utilizado, né? Exatamente. Já existe o SEDEX, e porque existe o SEDEX, depois vem a figura do SEDEX 10 e esse SEDEX 12. Na verdade, o SEDEX 12 está vindo para substituir o SEDEX 10, certo? Devido, eu creio, que alguns problemas operacionais, substituindo o SEDEX 10 aqui a partir de Juazeiro, né? Então, alguns problemas operacionais, os Correios, às vezes, estavam tendo alguns problemas na entrega do SEDEX 10, né? Que o SEDEX 10 saindo aqui de Juazeiro, ele só tem, né, que foi substituído pelo SEDEX 12, para Fortaleza e região metropolitana. Né? Mas para esses pequenos municípios, a figura do SEDEX 10 ou 12, ele ainda não existe. Não tem. Né? Mas uma boa parte de município aqui, Juazeiro, Crato, Barbalha, acredito que Missão Velha, todos eles já têm o SEDEX 12 para Fortaleza. Onde estão os maiores centros, o maior mercado? Qual é o custo hoje mínimo ou médio do envio de um SEDEX? Bem, o SEDEX ele é tarifado por faixa de peso. Ele vai até 300 gramas, de 300 gramas a 1 quilo, de 1 a 2, 2 a 3, e aí vai até 30 quilos. Né? Hoje, um SEDEX para Fortaleza, ele está em torno de 16, 17 reais. Para outro estado, o mesmo peso, digamos assim, até 300 gramas. Varia de estado para estado. Né? Por exemplo, enquanto para o estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, é uma faixa de R$21, R$22, para São Paulo ele pode chegar até R$50, o preço mínimo. Né? Mas não quer dizer que uma pessoa que vai postar um SEDEX de, por exemplo, 300 gramas e vai pagar R$25, não quer dizer que se ele for postar 1 quilo ele vai pagar 50. Então, o preço maior ele só vai na primeira faixa. Depois ele só tem um complemento. Agregado, né? Um agregado. Mas com essa resposta aí, você responde aqui o Mário Quintana, do bairro Triângulo, que já perguntou aqui através dos telefones do nosso programa já. Um abraço. Para mandar aqui para Salitre. Mas existe SEDEX 10 para Salitre? Eu creio que não. SEDEX 10 para Salitre não. Não existe. Aí, Mário, infelizmente não tem, você vai ter que mandar de uma outra forma. Né? SEDEX 10 aí. Porque na verdade, Leite, as pessoas às vezes, rapaz, não tem um SEDEX aqui em Missão Velha tão perto, não tem um SEDEX que eu mande hoje e chegue hoje. Existem os custos operacionais. Né? Então, para tudo isso tem que ter uma estrutura. Né? Uma estrutura física, uma estrutura de pessoal, uma estrutura de carro. E um carro que vai, por exemplo, que ele vai passar em 20, 25 cidades, ele só pode sair uma vez durante o dia. Então, se perdeu aquele carro, só no dia seguinte. Tem mais, né? Muito bem. Estamos conversando aqui com nosso querido José Cartacho, gerente das agências Correios aqui na cidade de Juazeiro do Norte, trazendo informações para a nossa população, para o nosso telespectador, esses serviços que são prestados pelas agências dos Correios, né? Eu quero, Cartacho, ir para o nosso bloco de apoio cultural, mas eu queria antes avisar, eu queria que o Mister aqui focasse o Cezinha focasse aqui nesse nosso convite aqui. Esse convite aqui é um seminário que será realizado por Leite Contabilidade, lá na cidade de Fortaleza, no dia 9 de novembro. É um convite para aqueles que estiverem lá por Fortaleza ou por lá forem nesta data, participarem desse evento aí, que será realizado pela empresa Leite Contabilidade, e o custo é nada mais do que 1 quilo de alimento não perecível. Mas também no dia 24 de novembro, aqui na cidade de Juazeiro do Norte, no Memorial Padre Cícero, a comissão de eventos lá do escritório passou aqui a informação e eu vou ter que ler. Eles me intimaram para essa informação aqui, é o convite a família Leite Contabilidade. Tem o prazer de convidá-lo para prestigiar o 4º seminário Leite Contabilidade, que terá como tema direitos trabalhistas
e imposto retido na fonte, impostos retidos na fonte. Será realizado no Memorial Padre Cícero no dia 24 de novembro, das 8 às 12 horas, e esse vai ser um pouco mais caro. Você vai levar 2 quilos de alimento. Na partir da próxima semana, as inscrições estarão abertas no site leite.com.br. As vagas são limitadas e o custo será um pouco maior. Você vai levar 2 quilos de alimentos não perecíveis, que será doado a uma instituição de caridade. Eu queria, antes de chamar o bloco de apoio cultural, convidar o meu amigo Cartacho para tomar um cafezinho com leite. E hoje eu tenho aqui, olha, eu trouxe leite, viu? Bom. Nosso amigo Luiz Carlos, Leite Cariri, trouxe aqui para nos proporcionar, para mostrar aqui a Laticínios Cariri, que trabalha com esse maravilhoso produto no qual eu sou consumidor. Cezinha, chama aqui, olha, a embalagem de 800 gramas, ficou cortando aí, mas Guti Cariri, temos outros produtos aqui, iogurte de primeira linha. E o Leite Cariri também aqui, olha lá que maravilha, todo o acervo dos Laticínios Cariri, na região do Cariri, aqui na Avenida Paulo Maia. Meu amigo Luiz Carlos, com todo esse produto aí, mas não custa nada. Cartacho, você toma um leitinho? Tomo. Olha, o programa Café com Leite, sem o leite e sem o café, mas não, agora isso aqui está sendo... Não é café com leite. Um patrocínio aqui do nosso querido... Eu vou lhe servir aqui porque é um prazer, do nosso querido Luiz Carlos, que está nos assistindo nesse momento. E esse cafezinho aqui feito por Ana. Ana, muito obrigado, Ana Bezerra. Obrigado. E cafezinho aqui, nós não podemos deixar de tomar o café com leite. No programa Café com Leite, eu quero mandar um abraço para Marecina, lá na cidade de Iguatemi, no Mato Grosso, que está nos assistindo, passou uma mensagem para a gente dizendo que não perde o programa Café com Leite. Seu esposo, Ivan Benito Tibur, um abraço para vocês. Fico muito feliz em saber dessa informação e eu quero levar sempre as informações de Juazeiro do Norte e região do Cariri para vocês que estão tão distantes, mas amam a região do Cariri. O apoio cultural com apoio cultural da Di Santini Calçados, o programa Café com Leite está no ar todas as terças-feiras, com um grande sortimento de calçados masculino e feminino, bolsas escolares, tênis infantis, bolas, chuteiras, sapatos sociais e sandálias que são a sua cara. Faça uma visita e comprove. A Di Santini fica na Rua São Pedro, 768, no centro de Juazeiro do Norte. Também temos o patrocínio aí, os maravilhosos calçados da Di Santini, ali na Rua São Pedro, meu amigo Marcos. Rua São Pedro, 768. Calçados maravilhosos, Di Santini Calçados. Mas vamos falar um pouquinho das Drogarias Avenidas. Os 25 anos das Drogarias Avenidas, quem ganha o presente é você. Onde nas compras à vista ou no cartão Avenida Card, no valor acima de R$ 25,00 em quaisquer lojas Drogarias Avenida, você concorre a um carro 0 km e a 25 tablets. Consulte o regulamento no site drogariasavenida.com.br. Drogarias Avenida, a direção certa da sua saúde. Mas eu não queria deixar de falar também do nosso querido Luiz Carlos, falar dos Laticínios Cariri, que proporcionou aqui que você está vendo essa imagem maravilhosa de iogurtes e do leite Cariri. Olha aí, café com leite e o leite Cariri. Com sabores de morango, ameixa e salada de frutas. E nas embalagens de 1 litro, 800 gramas, 380 gramas e 160 gramas, os laticínios Guti Cariri e leite Cariri são produzidos no mais alto padrão de qualidade e higiene, com certificação da Anvisa. A Laticínios Cariri possui sistemas de armazenagem de câmaras frias para armazenagem e transporte de forma correta, adequada à legislação brasileira. Laticínios Cariri fica na Avenida Paulo Maia, 1320, em Juazeiro do Norte. E tem o telefone 3511-8945. Um abraço para o meu amigo Luiz Carlos, que está ligado no programa Café com Leite nesse momento. Agora, meu cafezinho com leite está esfriando e eu não vou deixar de saborear enquanto nós chamamos um bloco de apoio cultural. Bom, agora também. O seu já está frio, agora, mas o meu ainda está quente. Café com leite, maravilhoso, leite Cariri. Produto Laticínio Cariri. Agora esse café, diretor, já tem nome, café? Vai chegar. Ô nome difícil para esse café com leite. É isso aí, estamos de volta no segundo bloco do programa Café com Leite, conversando aqui com
nosso amigo José Cartacho de Medeiros, ele que é gerente da agência dos Correios aqui em Juazeiro do Norte, trazendo informações importantes para a sociedade, para o nosso telespectador e para os nossos internautas que já estão aqui fazendo algumas perguntas, viu, Cartacho? Esse segundo bloco sempre vem do Recheado. público externo, né? Vem daquelas pessoas que querem informações e nós não podemos deixar de fazê-las. Tranquilo. Cícero Fernandes, aqui do Franciscano, ele pergunta qual a diferença da carta registrada para a carta simples e se ele pode enviar qualquer coisa pelo SEDEX. Ele faz duas perguntas numa só. Vamos lá. Na verdade, a carta simples já está dizendo. A carta simples, ela não tem registro. A pessoa chega no correio, né, posta. Se houver algum problema, por exemplo, alguém receber essa carta, não repassar para o seu destinatário, não tem como o correio dar de conta. Dizer que foi postada, nem ele tem como provar. A carta registrada, ele chega nos correios, né, solicita o registro da carta e Tem o correio... um custo maior, né? Tem um custo maior, que é o custo do registro, né? Então ele posta a carta registrada, recebe um recibo com um número de rastreamento que ele pode, depois da postagem, com esse número, ele saber o dia que a sua carta foi postada e o dia que ela foi entregue, né? Diferentemente do SEDEX, a carta registrada ela só fica a postagem no sistema e a entrega. E o SEDEX não, o SEDEX ele fica a postagem, todo o percurso que o SEDEX faz. Saiu daqui para Fortaleza, de Fortaleza para São Paulo passou em 2, 3 pontos para poder ser entregue e fica tudo ali na internet. Lembrando que você pode acompanhar o percurso da sua correspondência pela internet, tanto da carta registrada como o SEDEX, né? Exatamente, é isso que eu estou dizendo, né? Que a carta registrada ele só vai ficar na internet a postagem e o momento que ela saiu para entrega, né? E a entrega. E o SEDEX não, o SEDEX ele fica todo o percurso, ele fica a postagem. Quando saiu aqui de Juazeiro, por exemplo, ele postou para o interior do Amazonas. Então vai ficar na internet. A postagem aqui em Juazeiro, postado tal dia, tal hora. A saída daqui saiu tal hora para Fortaleza. Chegou em Fortaleza, tal dia, tal hora e saiu tal dia para o Amazonas. Até a entrega, fica tudo lá na internet. Fica tudo registrado. Ele também complementa a sua pergunta quando ele faz aqui a seguinte pergunta: eu posso enviar qualquer coisa pelo SEDEX? Essa pergunta tem assim uma significância tamanha, porque o tamanho do produto, a quantidade, isso torna inviável. É mais fácil assim. Existem uns diâmetros, por exemplo, de encomendas, né? A soma de 3 lados, tamanho, largura e comprimento, ele tem que ser no máximo 2 metros. Tamanho, largura e comprimento, a soma. Tá certo. E a maior dos tamanhos, ele não pode ultrapassar 1,5 metro. Certo. Então, por exemplo, chega gente lá no correio, às vezes querendo mandar geladeira. Não pode, o correio não pode, não tem como. Excede as dimensões, né? Outra questão também que vai para as proibições são os envios legais, né? Por exemplo, a pessoa não pode mandar pólvora, não pode mandar armamentos pelos correios, com exceção de armamentos quando ele tem uma autorização do órgão competência, que é do Ministério da Justiça. Aí se pode transportar. Agora, se a pessoa chega... esse peso ele pode ser até 30 quilos. Né? Mas isso quer dizer que você tiver, por exemplo, 300 mil quilos de objetos para mandar, você fraciona que não tem quantidade de mercadoria que você possa mandar. Aí, muito bem. Então, aí sua resposta aí, nosso querido, deixa eu ver aqui o nome dele aqui, Cícero Fernandes, aqui do bairro Franciscanos. Eu quero mandar um abraço para o Lucas, que está nos assistindo lá em Fortaleza. Eu quero mandar um abraço também para o meu querido Barbosa, aqui, no conjunto com a BESP, meu amigo Sebastião Barbosa, lá do Frank, sempre está ligado no programa Café com Leite. Um abraço para você e muito obrigado pela sua audiência. Eu queria só mandar aqui um lembrete para o meu amigo Luiz Carlos, que ele me ensinou a abrir essa tampinha, Luiz. Você me ensinou aqui, você disse que apertava, tirava o lacre, e eu estou torcendo para tomar esse iogurte e não estou conseguindo abrir, viu? Quero que você depois dê uma passadinha lá, você me ensinar aqui, rapaz. Eu não estou conseguindo, é porque eu não jantei ainda, viu? Mas o iogurte eu vou saborear, no intervalo eu vou conseguir abrir e vou saborear no terceiro bloco. Esse iogurte aqui de ameixa, que ele está muito bonito e muito gostoso. Senão eu vou... Mas vamos lá, Batista aqui do centro pergunta:
Por que recebo carta de volta com comunicado de envelope de não procurado, se a carta foi enviada para o endereço correto e quem vai receber mora no endereço destinado? Por que isso acontece? Existem algumas localidades, por exemplo, sítio, né? Sítio não existe entrega em sítio, zona rural. Então, quando a pessoa coloca uma carta para um determinado sítio, essa carta vai e ela passa um determinado período na agência. Já é costume de pessoas de sítio procurar nos correios esse tipo de carta. Então, tem carta para mim, dá o nome, tal, olha, se tiver, recebe. Se não, passou o prazo decorrido do tempo de guarda na agência, ele é devolvido com a nota não procurada. Existem também algumas ruas que ainda não podem, ruas novas, por exemplo, que podem não ter sido ainda contempladas com a distribuição do carteiro, né? Então, por exemplo, nós temos um bairro novo aqui, ali depois da Vaquejada. Vila Real? Acho que é Vila Real. Vila Real. Né? Tem o Vila Real, fica após a Vaquejada, né? Tem o loteamento Brasília para lá. Exatamente. Tem todas as ruas lá. Então, nesse Vila Real não tem entrega, certo? Então, da mesma forma de sítio, de pessoas de sítio, eles também procuram, né? Mas se não procurar no prazo previsto, retorna, é devolvido. Um SEDEX a cobrar, que a pessoa pode mandar um SEDEX a cobrar. O SEDEX, ele vai... É aquele SEDEX que a pessoa posta do correio e quer que o destinatário pague, né, para reembolsar o dinheiro que ele pagou. E acontece muito isso. Só vou mandar SEDEX desse jeito agora. Eu não vou mais pagar. Mas é o seguinte, a pessoa paga antes, né, depois que paga, quando o destinatário recebe, aí reembolsa o dinheiro. Assim não dá certo. Então... O correio fica garantido, né? Recebe. Qualquer jeito. Antes não, antes ele era dessa forma como você está querendo. Mas o que era que acontecia? Muitas vezes o destinatário se recusava a receber e o remetente também às vezes não queria mais. Era um documento que para ele não tinha mais. Pois olha, aí o correio ficava no prejuízo. Eu envio bastante correspondência. Eu envio correspondência demais durante o mês. Correspondência com a R e sim. Existe algum meio para que eu possa reduzir meu custo no envio dessas correspondências? Existe, né? Existe mais para a questão de ver o que você está mandando, né? Por exemplo, se você está mandando peças de marketing direto, informações, então peças de marketing direto, por exemplo, enquanto uma carta comercial ela custa hoje R$1,15, uma peça de marketing direto ela pode baixar para 54 centavos, certo? Então é você conhecer o que está mandando e saber o que é que o correio tem para aquilo ali. A questão de carta, que necessariamente é uma carta que você está comunicando, que é de cunho pessoal, é de interesse pessoal, aí não, o preço dela é R$1,15 mesmo. O que você pode ter é contratos, é um contrato com a empresa que você vai ter prazos para pagar. E esses prazos eles podem chegar até 48 dias mais ou menos, né? E se você manda SEDEX, o caso do SEDEX, então você pode ter contrato e nisso aí você tem preços que reduz até em média de 10% a 12% o preço do SEDEX. E a encomenda, que é a encomenda PAC, né, que é uma encomenda com prazo mais elástico, ele pode ter preço reduzido até uma média de 20%. Muito bem, Dorinha e Vicente que estão nos assistindo, viu? Amanhã façam uma reunião no Correio, porque, Cartacho, nosso objetivo é levar o nosso telespectador, ao usuário dos serviços do Correio. Quem tem movimentação com os Correios, os empresários, querem baratear seus custos. Isso é muito importante. Vamos procurar fazer. Se torna muitas vezes até mais seguro para os Correios um contrato, né, para entrega. Mais prático. Tanto para o Correio quanto para o cliente, né? Isso aí barateia os custos. E eu costumo dizer quando contador para os meus clientes, que hoje é muito importante você fazer custos. Muito importante. 1 centavo pode não significar nada, mas 1 centavo sobre 10 centavos, ele já representa 10%. 10%. Transforma aquilo em porcentagem e você vai ver o prejuízo que você está tendo, né? Mas as perguntas aqui não param de chegar. Vamos ver aqui a nossa Batista Silvana, do bairro Romeirão. Por que as faturas dos cartões de crédito não são entregues no prazo correto? Se as financeiras alegam pontualidade nas informações enviadas para as agências do Correios?
Leite, na verdade, as faturas, a maioria das faturas, elas são impressas nos grandes centros, como Curitiba, Belo Horizonte, e muitas vezes o pessoal dessas operadoras, eles postam isso muito em cima, um prazo muito em cima, que é 3, 4 dias, né? E o Correio, geralmente, para isso aí, ele pede no mínimo um prazo de 10 dias de postagem, né? E realmente, muitas vezes, chega atrasado aqui. Por outro lado, eu também não estou tirando o corpo da empresa fora, né? Que os Correios, principalmente os Correios de Juazeiro, nós realmente tivemos algumas dificuldades operacionais de pessoas, né? O Correio, por ser uma empresa pública, né? Se um funcionário pede as contas hoje, sai um carteiro de determinada localidade, o Correio não tem poder para dizer, vou contratar um amanhã, né? Porque a empresa todo pública o processo de através de concurso, tá. certo? E tem uma coisa interessante, em Juazeiro é uma cidade diferenciada do normal. É uma cidade que cresce quase todo dia, certo? Se você, muitas vezes, se você passar num bairro aqui em Juazeiro e for passar daqui um ano, você vai ver diferença, certo? Você vai ver que aumentou. E os Correios já estão trabalhando para isso, né? Com certeza, logo a curto prazo, isso aí vai estar. Já estamos tendo esse reflexo hoje, né? Hoje eu estava conversando com o Cícero Alencar, que é o coordenador de distribuição, e ele estava me dizendo que a coisa hoje já está outra, né? E logo nós vamos colocar aqui em funcionamento um redistritamento que foi feito da cidade, né? Que é uma nova medição, e através dessa nova medição é que o Correio depura, ele sabe quantos carteiros são necessários para a cidade, determinado bairro, e eu creio que nesses 4 meses aí, mais tardar, já vai estar em prática e, através desse trabalho, contratando pessoas suficientes para que acabe de vez esse problema. Com esses problemas que eu tenho certeza que vai continuar difícil e esses problemas hão de continuar porque Juazeiro não vai deixar de crescer. Né? Se for para Juazeiro deixar de crescer, é melhor que os eu não quero que solucione o problema, né? Mas existe alguma dificuldade assim? Você já recebeu alguma reclamação de entrega de correspondência de forma errada? Ocorrem esses fatos assim no Correio? Ocorre. Geralmente nós trabalhamos com seres humanos, né? Seres humanos, eles estão sujeitos a erros, né? Então, toda profissão, toda classe existe o erro, né? Nós recentemente aqui, quem viu na imprensa, questão de medicina, teve em determinada localidade aí, determinada cidade, que a pessoa, em vez de soro, aplicou leite. Leite, foi. Isso aí não... Que não foi o nosso café com leite. Não foi. Esse café com leite aqui não mata, não. Ele cura. Infelizmente, ali é um erro fatal. Então, a polícia, por exemplo, pode prender uma pessoa errada, pode ocorrer. Então, o erro de um carteiro, muitas vezes, é entregar uma carta errada. É claro que a gente trabalha para aperfeiçoar a nossa metodologia, ter uma perfeição, mas seres humanos, eles estão... Eu acho importante essa colocação, e aquelas pessoas que receberem uma correspondência errada, a sua gentileza, devolva ao Correio. Isso foi uma observação feita aqui por nossa querida Gildete, lá do bairro Pirajá. Eu achei muito importante citar isso aqui, porque de fato, eu particularmente oriento, faço isso na minha empresa quando isso ocorre, devolver aos Correios, porque o destinatário precisa daquela correspondência. E é um fato natural, como você disse, seres humanos somos passíveis de erros, né? Quero falar um pouquinho aqui da De Santini Calçados, né? De Santini Calçados, com grande sortimento de calçados na região do Cariri, com calçados masculino, feminino, bolsas escolares, tênis infantis, bolas, chuteiras, sapatos sociais e sandálias femininas, que são a sua cara. Faça uma visita e comprove. A De Santini fica na rua São Pedro, 768, no centro de Juazeiro do Norte. Quero falar também das Drogarias Avenida. Drogarias Avenida, 25 anos de sucesso. Ela aniversaria, mas quem ganha o presente é você. Nas Drogarias Avenida, nas compras acima de R$ 25,00 à vista ou no cartão Avenida Car, em quaisquer das lojas Drogarias Avenida, você concorre a um carro 0 km e a 25 tablets. Consulte o regulamento no site drogariasavenidas.com.br. Drogarias Avenida, a direção certa da sua saúde. Por que não falar dos laticínios Cariri, do leite Cariri, né? Leite Cariri, do iogurte aqui, Guti Cariri, também
do meu querido Luiz Carlos, com sabores morango, ameixa, salada de frutas, e nas embalagens de 1 litro, 800 gramas, 380 gramas, e esse pequenininho aqui de 160 gramas, os laticínios Guti Cariri e Leite Cariri são produzidos no mais alto padrão de qualidade e higiene, com a certificação da Anvisa. A Laticínios Cariri possui sistemas de câmaras frias para armazenagem e transporte correta, adequada à legislação brasileira. Laticínios Cariri fica na Avenida Paulo Maia, 1320, em Juazeiro do Norte. Tem um telefone 3511-8945. Quero mandar um abraço aqui ainda para os meus amigos, deixe-me ver aqui, Técio, lá na cidade de Patos, que está ligado no programa Café com Leite através da internet. Rubens, lá na cidade de Quixeramobim, também no programa Café com Leite. Regiane, também o Marcos, também aqui através da internet. Eu vou mandar um alô aqui para os meus programas, meus telespectadores, antes do intervalo, né? Cristiane, também ligada no programa Café com Leite. Muito obrigado pela audiência, através do nosso site cafécomleite.com.br. Rapaz, eu não sei se você aceita, mas café com leite aqui sempre é bem-vindo. E eu não deixo um bloco para o intervalo sem saborear. E agora o leite Cariri, né? Ô Cezinha, chama aqui o leite Cariri para você ver aqui, olha. Leite Cariri, vamos pensar que é meu nome, só meu nome, né? Isso, olha ali, leite Cariri aqui do meu amigo Laticínios Cariri, lá do meu amigo Luiz Carlos. Quero servir aqui para o meu amigo. Deixa eu ver aqui. Não pode derramar, senão vão reclamar que molhou tudo aqui. Mas é isso aí. É o programa Café com Leite, com mais um bloco de apoio cultural. E já já nós voltamos. Vamos saborear aqui o delicioso Café com Leite Cariri. Estamos de volta com o programa Café com Leite. E eu agora, para saborear o Guti Cariri da Laticínios Cariri, aprendi, viu? O problema não, é que a tampa, o diretor descobriu, tem uma trava de segurança aqui, ele apertou e abriu, olha aí, olha, que facilidade. Uma questão de segurança, é mais um serviço de qualidade para garantir ao consumidor um produto de extrema higiene e qualidade. Eu tomo já, no intervalo, o iogurte Cariri. Estamos conversando aqui com o nosso querido Cartacho, gerente das agências Correios, mas eu não posso esquecer de convidá-lo no dia 24 de novembro para o 4º seminário Leite e Contabilidade, com palestras importantes sobre direito do trabalho e impostos e contribuições retidos na fonte. Será no Memorial Padre Cícero, no dia 24, das 8 às 12 horas, e o ingresso será 2 quilos de alimento. Participe. A partir da próxima semana você poderá fazer sua inscrição no site leite.com.br. Bom, Cartacho, mais uma vez aqui nossas perguntas, meu querido Ailté Alencar, que é um assíduo do programa Café com Leite, sempre está ligado, sempre manda mensagem para a gente aqui. Eu quero mandar um abraço para você, Ailté, dizer para você o seguinte, aqui a Andressa também lá no Novo Juazeiro também, e família, né, e sua filha, mandou aqui um abraço para a gente. Obrigado, Andressa, pela audiência. Vamos lá. O Ailté pergunta aqui, é verdade que uma carta posta, por exemplo, em Juazeiro para a cidade do Crato, ela primeiro vai a Fortaleza para depois chegar ao Crato? Na verdade, a questão da carta simples, né, existe essa, como eu estava dizendo, a facilidade da logística, né? O Correio não está preparado para sair daqui de Juazeiro, por exemplo, para deixar uma carta no Crato, uma em Barbalha, uma em Caririaçu, porque a quantidade são mínimas, são poucas para essa cidade, né? Então existe uma logística que sai daqui para Fortaleza, no dia seguinte no dia seguinte já está lá no centro de triagem, ela é triada e volta para o Crato. Para o Crato, né? Porque lá já vem, lá existe máquinas, né? A tecnologia lá é bem mais avançada do que aqui em Juazeiro, e ela devolve isso para o Crato juntamente com todos os objetos que está destinado à cidade do Crato. Dentro do prazo previsto, né? Dentro do prazo previsto. Eu tenho aí para você a sua resposta. Porque uma coisa, é interessante você falar em prazo, porque uma coisa
são prazos, né? E outra coisa é o cumprimento dos prazos. Então, mesmo que fosse uma carta, por exemplo, para o Crato, e o correio dissesse que era 10 dias para entregar, o cliente ia ficar ciente que era 10 dias. O importante é cumprir 10 dias. Não adianta você dizer que o prazo é 1 dia e você entregar em 2. Porque estaria fugindo do prazo. Mas entregar 10... Sua expectativa está sendo frustrada. Né? Tá certo, tá certo. Quero mandar um abraço aqui para Cláudia Menezes, que manda aqui os parabéns para o programa. Muito obrigado, Claudinha, você que está sempre ligado aí no programa Café com Leite. Muito importante a sua audiência. Agências do Correios. Uma pergunta aqui que o Gilberto, lá do bairro Franciscano, faz aqui, que eu não poderia deixar de fazê-lo, viu? Bairro Franciscanos, né, Gilberto? A agência dos Correios tem facilidades para envios de cartas para deficientes visuais? Sim, né? Existe uma carta que é chamada secograma. Essa pergunta estava no meu roteiro aqui para lhe perguntar, né? O que é secograma? Pois bem, o secograma é um tipo de correspondências, né, que é destinado a pessoas que têm deficiências visuais, certo? Agora, essas cartas elas têm que estar escritas em braille, ou então em alto relevo, certo? Então, não adianta você chegar com a carta manuscrita lá nos Correios dizendo que é deficiente visual e quer usufruir desse benefício. A carta ela tem que estar em braille, certo? Endereçada em braille ou em alto relevo, e a pessoa pode postar para qualquer lugar do Brasil ou mais ou menos para 200 países, gratuitamente, não paga nada. Para o secograma. Secograma, exatamente. Então, nesse caso da pergunta do Gilberto aqui, é um secograma? É o secograma, que é o serviço para deficientes visuais. E o custo zero? Custo zero, não paga. Desde que seja escrito em braille? Desde que seja escrito em braille. E o Correio tem profissionais que sabem ler em braille para saber o destinatário? Não existe, né? Não, por exemplo, se nós recebemos cartas aqui, como ela vai para Fortaleza, quando chega em Fortaleza tem profissionais, tem equipamentos que identificam. Aqui eu mesmo, por exemplo, eu não tenho conhecimento em braille, né? Mas lá em Fortaleza teria. Quero mandar um abraço aqui para a Fernanda do Santa Teresa, que pergunta para você se a segurança das correspondências internacionais é a mesma para os territórios brasileiros. Na verdade, o objeto, a pessoa, digamos, postou um objeto aqui do Brasil para Portugal, um exemplo, né? Então, se ele postou no Brasil, a exigência que existe no Correio, no Brasil, existe também a legislação lá nos outros países, né? Em Portugal, existe a UPU, que é a União... Correio de lá? Não, União Postal Universal, né? Que é como se houvesse entendimento entre esses Correios e existem as leis, né? Exatamente, os tratados, e existe a lei e as punições para eventuais descumprimentos, descumprimentos dos prazos, né? Do tratamento, da correspondência, do sigilo que tem que ter. Cartaz, nós estamos chegando ao final de mais um programa e eu queria aqui mandar um abraço. Nilton, aqui no bairro Rumeirão, pergunta sobre o procedimento para receber a habilitação de veículos nas agências do Correio. Quero mandar um abraço para o Fagner. Quanto posso enviar em dinheiro pelos Correios? Ele quer mandar dinheiro para a família dele. Se quiser mandar aqui para o programa Café com Leite, viu, Fagner? Manda também pelo Correio que ele vem deixar aqui. A Fernanda, no bairro Santa Teresa, a Ivan, a Cícero, enfim, alguns telespectadores aqui que mandaram. Muito obrigado pela audiência. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Café com Leite, mas eu queria encerrar uma pergunta muito importante para a gente encerrar esse programa aqui rapidinho. Cartaxa, era sobre a questão dos projetos sociais. Existe aquele projeto Papai Noel do Correio que eu já ouvi sobre o mesmo. E eu queria que você passasse para o nosso telespectador esse projeto maravilhoso que o Correio executa. Pois bem, o projeto Papai Noel dos Correios, né, caiu na graça da população do povo brasileiro e é um projeto bastante simpático, né? Nasceu de crianças, né, pessoas escreviam cartas para Papai Noel e o Correio não tinha como entregar essas cartas, né? Então, às vezes, funcionários, eles... Não tem convênio com o Polo Norte. Exato, né? Não tínhamos como chegar lá. Então, os funcionários dos Correios, às vezes se cotizavam, fazia alguma entrega de presente, né, que era solicitado, e isso caiu na imprensa, na mídia nacional, né?
E começou a ser divulgado. E o que ocorreu nos anos seguintes? Aumentou o número dessas cartas, pessoas mandando, mas graças a essa divulgação, também apareceu pessoas que era da população querendo presentear. E hoje é um projeto muito grande, né? Então, graças a Deus, no Brasil todo é distribuído milhões de presentes para crianças nesse Brasil todo, crianças carentes que não têm condição de comprar seu presente e ganham através dessas cartas. Quem quiser saber mais sobre o projeto Papai Noel e outros projetos sociais existentes nos Correios de Juazeiro do Norte, procura o Cartacho lá nas agências do Correios, que ele lhe prestará essa informação. Eu quero mandar um abraço para a doutora Hermínia Gilda, lá em João Pessoa, que está ligado no programa Café com Leite, é Expedito, lá em Aracaju. Mandou e-mail para a gente aqui. Quero mandar um abraço para você também, a Edinaldo, meu irmão Edinaldo da Bahia Fest, que está sempre ligado no programa Café com Leite. Lembrando que na próxima terça-feira, dia 30, estaremos aqui com a doutora Sheila falando sobre a prevenção de câncer de mama. Ela estará aqui prestando esclarecimento acerca desse assunto. Um abraço a todos e até terça-feira, se Deus quiser.